eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Eu gostaria então de saber mais de você, com a tua família, né? A questão da adaptação. Como é que foi esse período de transição, de adaptação de vocês saindo do Brasil e indo aí para a França? Porque acho que tem muita gente que, que tá para ir para servir na França, no caso, e gostaria de saber mais, né? Sobre quais seriam essas transições, os problemas e tudo mais, possíveis problemas e questões aí. Bom, para isso, para adaptação, foi justamente o caso que a gente escolheu estar numa base missionária. Porque a gente está no meio de pessoas que conhecem o país, conhecem a legislação do país e que falam muito bem o idioma. Então, mesmo que você estude o idioma no Brasil, você vai ter na prática aqui que a coisa acontece. Então, isso nos ajudou muito na adaptação, questões legais. Então, por exemplo, tem pessoas como nós que têm filhos, nós temos um filho, como eu falei no começo, então a gente tem a questão de escola. O ano letivo na Europa, ele começa em setembro, no Brasil começa em fevereiro, então você já tem uma diferença, um detalhe que pode contar muito para a vida da criança. E aí, como é que você faz matrícula na escola? Como é que você se registra nos órgãos? Como é que são as questões de saúde? Tudo isso, alguém que já está no campo pode nos ajudar. Para a gente, foi aqui o pessoal da Jocum que nos ajudaram muito com isso. Então, esse processo, estando na base missionária, estando com alguém que está no campo e que esteja disposto a ajudar, para a gente foi muito, muito bom. A língua, a gente falando aqui, né, as pessoas têm também mais paciência para nos ajudar, tiveram mais paciência, e hoje a gente, como eu antes falei em off, né, em outra conversa, hoje eu prego já em francês. A gente está no primeiro ano na França, ainda não completamos um ano, mas eu já prego em francês, a gente faz evangelismo em francês. Então, para adaptação, é bom você ter alguém no campo, você está junto com alguém que já está no campo há mais tempo que você. E importante também, no caso de uma base missionária, a gente está com pessoas também que são de outros países, então que enfrentaram a mesma dificuldade, né? Então é também interessante. Não estamos só com franceses, estamos com pessoas de outros países que estão na França há mais tempo que a gente. Isso aí nos facilita. Amém, legal. Então eu vejo aí que uns pontos importantes aí para ajudar a gente na adaptação seria ter contatos com os missionários, ou não necessariamente missionários, mas pessoas na região no qual onde você vai, para aos poucos, antes de chegar no país, você já ir perguntando como é que é para a matrícula para os meus filhos aí, quando que começa, a questão de saúde. Então, pouco aos poucos, você vai pensando em certas questões da vida, do dia a dia, e aí perguntando para essas pessoas, né? Bom não ter só uma pessoa, mas um grupo de pessoas, porque se perguntar 1000 perguntas para um missionário, por exemplo, ele vai achar, puxa, já é muita pergunta, né? Então é bom achar um grupo de pessoas, né? E um outro verdade. ponto aí, desculpa, um outro ponto interessante que você falou, então, seria a questão da língua, que na adaptação a língua é muito importante nesse período. Quanto mais a gente aprender antes, acredito que é melhor, mas a gente só vai aprender mesmo quando chegar lá no campo, né? Mas quando chegar, é muito bom, como você disse, se envolver com gente que fala a língua nativa, né? Principalmente quem fala a língua nativa, não os estrangeiros que falam a língua, mas preferencialmente os de língua nativa mesmo, o francês, no caso, né? Isso ajuda muito. No meu caso, eu na Itália, foi assim que eu aprendi, convivendo com jovens da igreja, né? Saindo bastante com eles, que eu fui aprendendo italiano. E junto com isso, eu estava indo sempre na escola de italiano também, né? Então foi mais rápido. Assim como você também, né? Você aprendeu bem rápido o francês, né? A gente aprendi bem rápido e é importante realmente você mergulhar na língua, né? Infelizmente tem gente, a gente às vezes encontra alguém e fala assim, tem um brasileiro tal. E aí tem gente que está 10, 15 anos no país e não fala, porque procurou ficar perto de outros brasileiros e aí não consegue desenvolver. Então isso não é ideal. O ideal é você realmente mergulhar na língua e falar. E assim, a gente que é brasileiro, carioca, ainda sou carioca, a gente conversa o tempo todo, puxa assunto e
mesmo para a gente evangelizar, mesmo para a gente, quando eu estou pregando, uma oportunidade para quebrar um gelo é justamente, às vezes, a língua. Porque às vezes a gente está falando e o pensamento ainda está em português e a gente quer falar uma coisa, mas falta ali o vocabulário ainda, né? Então, a gente interage com as pessoas, mesmo quando você está pregando, eu procuro interagir com as pessoas e as pessoas gostam disso. Porque uma coisa que é interessante, que eu notei, Glauber, é que as pessoas, os franceses, no caso, eles ficam felizes de ver que você está se esforçando para falar na língua deles, né? Mesmo que falte ainda alguma coisa de vocabulário, mas isso aí quebra o gelo, né, do coração das pessoas. Poxa, ele veio do Brasil e ele está se esforçando para falar alguma coisa na minha língua. Então eu vou escutá-lo porque ele está se esforçando. E aí é uma oportunidade da gente pregar o evangelho. Mas é bom estudar. E uma outra coisa boa dos estudos, como você falou que você frequentava as classes de italiano, aqui a gente também frequenta. Agora eu estou sem frequentar já faz algumas semanas por conta a gente fez algumas viagens, né, pela França, mas é uma oportunidade também para relacionamentos. Então, por exemplo, a gente começou um curso aqui de francês na cidade que a gente está, onde existem muitas pessoas que vêm do norte da África, que a França tem muita gente do norte da África, e lá a gente tem contato com pessoas, com muçulmanos, com mulheres muçulmanas, que a gente não teria oportunidade de conversar fora, né? Porque o contato com mulheres muçulmanas é muito difícil, principalmente, e um homem conversar com mulher. Mas dentro da sala de aula, a gente tem a possibilidade de interagir, não só com franceses, no caso dos professores e o pessoal do administrativo, mas também com outros estrangeiros, e tudo é oportunidade para a gente evangelizar. Então, se a gente tem um foco, se você vem com foco, em tudo o Senhor te dá oportunidade, você consegue enxergar e as coisas vão caminhando positivamente. Amém.